Bem-vindos ao curso de Redes Móveis e 5G. Hoje iniciaremos a nossa introdução à rede 5G. O que vem ser uma rede móvel? Ela se refere a toda a comunicação sem fio, tá? Que permite tanto a transferência de dados e voz entre diversos dispositivos, como smartphones, tablets, computadores, laptops, por meios no qual a transmissão de dados ela se baseia em torres de base e torres de celular. Essas redes elas são projetadas para fornecer a conectividade sempre contínua entre os diversos dispositivos que podem estar em movimento ou não, permitindo que os usuários acessem a internet, façam chamadas de vídeo, acessem diversos serviços de comunicação, como troca de dados, e até mesmo na área de entretenimento, possibilitando o entretenimento para as pessoas onde quer que elas estejam conectadas geograficamente por alguma rede móvel, que seja abrangida por uma rede móvel. A velocidade das redes móveis, ela pode variar um pouco dependendo da sua localização em termos geográficos, ou de alguma interferência com relação à frequência, com relação ao recebimento do sinal. Com relação à latência, que é com relação à demora, ao atraso da informação, ao quanto tempo a gente tem de delay para que a informação vá até o servidor e retorne. Ela depende também bastante da localização e de diversas interferências que a gente pode ter pelo caminho. A rede móvel ela tem uma grande característica. Ela tem uma alta escalabilidade, ou seja, cada vez mais nós podemos ter dispositivos sendo conectados a esta rede, desde que ele esteja habilitado com todos os protocolos definidos para acesso e conexão a esta rede. As redes móveis nos fazem refletir um pouco sobre a eficiência energética, sobre a sua necessidade de ser eficiente energeticamente. Do ponto de vista que a gente precisa mais equipamentos estarem conectados à rede, nós temos mais equipamentos que necessitam de energia elétrica e até mesmo das antenas que fazem a emissão do sinal. Quanto mais antenas, quanto mais infraestrutura, mais consumo de energia elétrica nós teremos. Então é algo que a gente precisa refletir um pouco com relação a redes móveis, com relação à eficiência energética. Falando um pouquinho de novas aplicações que surgiram com uma evolução das redes móveis, falando propriamente com a rede 5G. Com a evolução das redes móveis, chegamos hoje nos dias atuais com muitas novas tecnologias. Podemos citar o mundo de IoT, no qual diversos equipamentos como eletrodomésticos estão conectados, estão trocando informações através da internet, se comunicando dados, gerando serviços ou possibilidades de serviços. O mundo da IoT tem crescido de maneira exponencial devido à possibilidade de diversos equipamentos estarem conectados, gerando novos produtos, novos tipos de serviços, novos recursos. Podemos citar também a área da saúde, que cada vez está mais digital. A gente chama de saúde conectada, no qual existem possibilidades até mesmo de uma cirurgia ser feita de maneira remota. Um médico talvez num outro país que esteja conectado à rede, operar um robô aqui no nosso país, aqui em São Paulo. Ou qualquer região no qual a gente tenha realmente a possibilidade de sinal. Tá? Temos as chamadas Smart Cities, no qual é a cidade inteligente, no qual a gente tem uma promoção de série de serviços, série de benefícios devido a esta aplicação e esta possibilidade de conexão através das redes móveis, o que a gente tem dentro das cidades. Temos também o que tem possibilitado o desenvolvimento da chamada agricultura de precisão, no qual o homem do campo ele não simplesmente não pega a enxada, não baseia simplesmente na enxada e na previsão meteorológica se vai chover ou não. Ele utiliza recursos tecnológicos para prever talvez eventos climáticos que possam talvez destruir a sua lavoura ou melhorar o seu tipo de plantio. Ou mesmo fazer a pulverização
de determinados inseticidas em sua lavoura. E temos também os carros autônomos, que através da ampliação das redes móveis tem possibilitado o crescimento desse novo tipo de serviço ou produto. Falando um pouquinho sobre a evolução das redes móveis. Temos em meados dos anos 80, o surgimento da primeira rede móvel, quando a gente tinha aqueles celulares do tipo tijolão, no qual a gente tinha um sistema de transmissão de dados que era totalmente analógico, no qual a gente só tinha qual tipo de dado era a voz que era enviada. Em meados dos anos 90, iniciou-se o processo de digitalização, no qual nós já tivemos uma diminuição considerável dos aparelhos, e nós tivemos já o início da transmissão de dados, que é o envio de SMS. Meados dos anos 2000, num dos ápices da parte digital, tivemos o surgimento da rede 3G, que já são redes de transmissões consideradas de dados. Foi quando o telefone começou a perder a função realmente somente de falar, de transmitir voz. Ele começou a ter muitas outras capacidades, no envio de dados, no acesso a páginas web, na aplicação de diversos tipos de serviço. Com relação a meados dos anos 2010, tivemos o surgimento, a evolução da tecnologia que nos possibilitou a banda larga. A banda, ou seja, a quantidade de dados que ela pode trafegar por segundo, ela aumentou consideravelmente. Então foi quando a gente teve a revolução para a era do 4G, no qual nós tínhamos uma velocidade de tramitação de dados muito maiores do que nós tínhamos em redes anteriores, como 3G e 2G. No 2G praticamente era só SMS. Então, a partir dos anos 2000, já tem surgido bastante, tornou-se praticamente o único, são os smartphones, no qual a gente tem totalmente acesso à internet, a diversos tipos de serviços e a outros produtos que podem estar conectados a esta rede. E agora, meados dos anos 2020, não falando somente local, mas em termos globais, nós tivemos o advento da implementação da rede 5G, que é uma melhoria com relação à velocidade de transmissão de dados, com relação à latência, com relação ao aumento da banda e até mesmo com relação à amplitude da área no qual a gente consegue cobrir com o 5G. Com relação um pouco mais sobre a evolução, temos algum aqui somente para curiosidade, a rede 2G, ela contemplou a rede GSM, que tinha uma velocidade limite de até 384 kb por segundo. O que quando a gente fala que está sem rede, é o que aparece aquele G em cima lá da nossa conexão. Teve uma evolução, como se fosse uma versão 2 do 2G, da tecnologia da rede móvel, que é o chamado Edge, no qual a gente tem a velocidade limite de transmissão era a mesma, mas tinha uma evolução com relação à latência, com relação à transmissão de dados, a atraso de dados com relação à tecnologia anterior. Com o surgimento do 3G, nós já tivemos um aumento da velocidade do tráfego de 384 kilobytes por segundo para 42 megabytes por segundo, ou seja, foi uma evolução muito grande com relação a tráfego de dados. Foi essa evolução que permitiu realmente que o telefone, o chamado smartphone, acessasse a internet. Com aquela velocidade anterior, era impossível praticamente. Nós temos também a evolução para o 4G, o chamado LTE, que alguns celulares aparecem, ou somente o Lzinho, no qual essa velocidade de tráfego ela já chega a 1 GB por segundo. E com o advento agora do 5G, que é o Long Term Evolution, que vai aparecer LTE com relação à utilização, a velocidade, a capacidade pode chegar até 10 GB por segundo, ou seja, o crescimento com relação à velocidade e à transmissão de dados, ela evoluiu de maneira considerável. Falando um pouquinho sobre a utilização das redes, não somente do 5G, mas das outras tecnologias perante o nosso país. Basicamente, nós temos 5 operadoras
que fornecem os sinais, né, de redes móveis dentro do nosso país. Podemos citar a Vivo, a Claro e a TIM, que está dominando praticamente quase toda a região nacional. E temos em algumas partes do Sudeste, temos a Algar e a Sercontel, também que fornecem esse tipo de serviço. Tá? Todos esses dados estão disponíveis no site da Anatel, onde a gente consegue ver o mapa da telefonia, da chamada telefonia móvel no nosso país. E de acordo com a tecnologia, muito se fala com relação com o advento agora do 5G, com relação à descontinuidade dessas tecnologias anteriores, do 2G, do 3G e do 4G. Até pouco tempo atrás, meados de março, tinha uma diretriz governamental da Anatel que talvez começariam a ser desligadas as redes 2G e 3G. Porém, através de estudos, chegou-se à conclusão que seria impossível começar o desligamento dela, que em várias regiões do nosso país existem equipamentos ainda que não estão preparados para o advento dessa nova tecnologia 5G, ou até mesmo para utilizar somente a 4G. Ou seja, precisaríamos ter um investimento muito alto na atualização desses equipamentos para que todas essas redes elas realmente fossem desligadas. Então, este prazo já foi retirado, até mesmo do site da Anatel, ou seja, então a gente não tem um prazo determinado para que quando começará a ser descontinuada o sinal com relação a essas redes. Vamos falar sobre o tão comentado leilão do 5G. O leilão do 5G nada mais é do que o governo, né, a Anatel, ela colocou editais no qual ela esperou participações de diversas organizações de telecomunicação, no qual realmente aceitasse o compromisso, tá, com relação à aplicação, né, ou seja, a implantação da rede 5G no Brasil. Tá? Nós tivemos aqui até mesmo disponíveis também no site da Anatel, onde a gente tem um canal específico para o 5G, nós conseguimos ver quais são esses compromissos com relação às áreas de cobertura, não somente garantindo sinais de 5G dentro das cidades, mas um fator importante é com relação à disponibilidade do sinal em diversos trechos de diversas rodovias pelo país. Podemos ver todas essas rodovias através deste link disponível no site da Anatel. Falando um pouquinho da tecnologia 5G, com relação a características de arquitetura. As redes 5G ela é baseada em uma arquitetura flexível e descentralizada, conhecida também como rede 5G Core. Ela é projetada para suportar diferentes casos de uso e oferecer uma maior eficiência e flexibilidade quando comparadas com tecnologias anteriores. Falando um pouco do espectro, né, a característica do espectro do 5G. Diferente de outras tecnologias, o espectro nada mais é do que os sinais de onda no qual o 5G vai ser enviado e pelos dispositivos eles têm que ser identificados. Os sinais de onda do 5G ele está entre um sinal de rádio e um sinal de micro-ondas. Tá? Ele está classificado como ainda sinais que não emitem radiação, não é considerado perigoso ainda, ou pelo menos não existem estudos, tá? E é considerado de baixa frequência, está dentro do espectro de baixa frequência. Né? Conforme a gente pode ver, né, nós temos espectros com relação a que emitem radiação, né, que são os raios ultravioletas, né, o próprio raio-x ou até mesmo os raios gama. Falando das características, tá? Uma das características do 5G é o uso da tecnologia MIMO, tá? Que ela é amplamente utilizada dentro dessa estrutura do 5G, de maneira que ela tende a otimizar, tá, o desempenho de todo esse tipo de comunicação sem fio. Tá? O que vem? Ela envolve a aplicação de inúmeras antenas, né, espalhadas ao longo da cidade, no qual ela recebe o sinal e ela transmite, tá, esses dados de maneira que ela tende a melhorar a velocidade e a cobertura da rede no qual se está atendendo. Tá? Ou seja, a capacidade da rede ela é aumentada. É como se fossem pequenas antenas que ela recebe o sinal de uma rede 4G, ela melhora o sinal e aumenta a área com relação
a abrangência do sinal do 5G. Falando da característica slicing, que é um conceito que permite a criação de redes virtuais de formas isoladas e personalizadas dentro dessa estrutura compartilhada da rede. Isso possibilita, né, que diferentes casos de uso tenham requisitos de melhoria com relação a desempenho e segurança, tá? Como aplicações industriais, diversas aplicações com relação à saúde conectada, às smart cities, entre outras utilizações. Temos também a utilização da tecnologia de Edge Computing, no qual o 5G ele suporta esta comunicação, né, essa computação em borda, né, no qual a gente tem recursos computacionais de maneira distribuídas, né, que a gente não necessite somente de um servidor para fazer o processamento. Nós temos a distribuição desse processamento ao longo de toda a rede. Isso faz com que a gente tenha uma diminuição com relação à latência, né, ou seja, ao tempo de envio e recebimento do sinal, né, e com relação a uma melhora com relação à análise do dado em tempo real. Tá? E isso facilita muito a diversas aplicações que o ponto fraco seria a latência. Né? Um grande exemplo são os carros autônomos, né, no qual ele recebe um sinal, ele precisa ter um processamento para uma tomada de decisão. Imagina um carro autônomo que esteja com piloto automático, que ele identifica algo na estrada, porém não tem conexão. É impossível que ele consiga desviar desse obstáculo. Tá? Então, esta rede do Edge Computing faz com que esse processamento de borda, né, ou seja, a gente não necessita de um grande servidor para executar esse processamento. A gente possibilita que esse processamento seja feito não naquele servidor, mas de maneira mais local. Segue um vídeo disponibilizado pela própria Anatel, um tutorial de como a gente consegue interagir com esses diversos painéis disponibilizados com relação à implementação do 5G. Através desse vídeo, desses painéis, nós conseguimos verificar quais cidades que já estão implantadas, qual que está a condição das redes móveis dentro da nossa cidade. É um vídeo bem interessante e o link estará disponível na plataforma. Um exercício para fixar esse tema com relação às redes móveis. A tecnologia 3G, ela oferece velocidade de dados mais rápidas do que a tecnologia 4G? Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? É uma afirmação falsa. A tecnologia 4G, ela oferece velocidades de dados muito mais rápidas do que a tecnologia 3G. Já é uma evolução da tecnologia. Não deixe de acessar os materiais de apoio disponíveis na plataforma. Bons estudos!